para te adorar e te bendizer. Pra te adorar e te bendizer, exaltar teu nome, te engrandecer com o teu amor e o teu poder e a tua unção em mim, Senhor, é o que me faz viver. Pra te adorar, pra te adorar e te bendizer, exaltar teu nome, te engrandecer com o teu amor e o teu poder e a tua unção em mim, Senhor, é o que me faz viver. Por toda a minha vida quero te louvar, derramar meu coração no teu altar. Senhor, tu és o Rei dos Reis e a minha fortaleza. Tua presença em mim, Senhor, é o meu prazer. Por toda a minha vida quero te louvar, derramar meu coração no teu altar. Senhor, tu és o Rei dos Reis e a minha fortaleza. Tua presença em mim, Senhor, é o meu prazer. Tua presença em mim, Senhor, é o meu prazer. Tua presença em mim, Senhor, é o meu prazer. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. É força e proteção, Ele é a fonte de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Não há, não há. Quem é rocha como nosso Deus? Só Ele é. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome
do Senhor. Força, é força e proteção. Ele é a fonte de libertação para quem confia no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Temos uma palavra que é necessária, extremamente importante e necessária, palavra de Deus. Jesus disse em João 15 que nós fomos limpos pela palavra que Ele falou. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso a importância de nós sempre estarmos ouvindo a palavra, não é? Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para todos nós, não importa quantos anos de igreja a gente tenha, o quanto a gente conheça da Bíblia, nós sempre vamos precisar ouvir a palavra de Deus, ainda que sejam as mesmas coisas. O apóstolo Paulo também diz, numa das suas cartas, né? Ele dizia o seguinte: eu não canso de falar a vocês as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Então a palavra de Deus é o que nos dá segurança. E essas são componentes importantes do nosso culto. O momento de adoração, quando a gente se alegra com cânticos na presença de Deus, o momento de oração, quando elevamos a Deus as nossas queixas, as nossas causas, e o momento da palavra, quando nós ouvimos a voz do Senhor. Quando oramos, falamos com Deus. Quando ouvimos a palavra, Deus fala conosco. Amém, queridos? Por isso, nossa igreja tem essa peculiaridade, essa particularidade. Procuramos que essas três coisas estejam sempre em harmonia, né? Nada é mais importante. A palavra não é mais importante, o louvor não é mais importante, a oração não é mais importante. Todas as coisas juntas são importantes para o nosso crescimento, para a nossa edificação e para a nossa comunhão com Deus. Eu quero pensar com a igreja nesse momento antes da ceia. O nosso tempo hoje está generoso, está favorável, né? Pensar sobre o seguinte tema: do vale para o rio. Vamos abrir nossa Bíblia num texto por demais conhecido de todos, Salmos 23. Salmos 23. Um dos salmos mais conhecidos no mundo. Não tem quem não conheça. Seja crente, seja não crente, seja lá o que for a pessoa, todo mundo já ouviu falar sobre esse salmo. Salmos 23. Nós vamos ler todo o salmo, que ele é muito bonito, e depois nós vamos destacar o verso 4. Mas vamos ler o salmo todo, né? Sei que muitos sabem de cor, né? Nós vamos então fazer essa leitura agora. Pode ficar de pé mais um pouquinho, querido? Quem puder, quem tiver, como nosso irmão aqui sentadinho com o seu neném, pode ficar, tá? Isso, fiquem tranquilos. Aqui temos liberdade no Senhor. Muito bem. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Podem se assentar. Muito lindo esse texto, né? Eu costumo pensar nesse salmo, hoje é domingo, como se o salmista Davi ontem à noite, né? Ontem, ele tivesse escrito este salmo para nós, e este salmo chegou hoje para nós, fresquinho, tá? Para a gente refletir. Eu penso neste salmo desta forma: tal a importância que ele tem, tal o consolo que ele traz para nós. Eu vou lhe dizer uma coisa: o que mais nós precisamos nesses dias é de consolo. Precisamos ser consolados a cada dia, porque muitas são as aflições que nós temos vivido, muitos são os dramas, as crises, os problemas que nós temos enfrentado. Então nós precisamos de consolo. E ao ler este salmo, eu sempre me sinto consolado. Já li tanto que aprendi de cor, né? Então, meus irmãos, é maravilhoso. Mas vamos pensar um pouquinho. Há um ditado árabe que diz o seguinte: somente o sol e nenhuma chuva produz um deserto. Somente chuva e nenhum sol produz uma inundação. Se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nossa vida seria seca. Se nunca tivéssemos um dia ensolarado, a nossa vida seria encharcada. São tempos bons e tempos difíceis que nos fazem, nós todos, amadurecer. E são esses tempos bons e tempos difíceis também que vai nos dar equilíbrio na nossa vida. E isso é inerente à vida humana, isso está ligado à vida humana, não há como separar isso. Por mais que a gente não queira, há sempre um dia mau. Jesus previu isso. Jesus disse que haveria dias maus, e é verdade, há dias maus. A diferença é quando enfrentamos o dia mau com o Senhor, com Deus conosco, com Deus ao nosso lado. Seja jovem como vocês, eu vejo uma juventude bonita. E vocês sabem, a nossa preocupação nestes dias como igreja, como família, é com a nossa juventude, que Satanás está aí tragando. Satanás está roubando a juventude, está destruindo a juventude. Por isso que a gente precisa estar juntos, precisamos estar clamando, orientando nossa juventude. Porque muitas coisas são oferecidas, os valores estão sendo aí oferecidos, mas são falsos. Tem uma aparência boa no primeiro instante, mas depois é terrível. Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que ao homem parece bom, agradável, mas o fim dele é a morte. E a gente tem visto muito isso acontecer. Por isso, como é bom a gente ver jovens na casa de Deus, jovens cristãos, jovens que estão lutando, né, para se manter longe do mal que está aí. Em cada esquina o mal está presente. Mas como é bom a gente poder ver jovens que estão lutando para trilhar caminhos diferentes, e pessoas preocupadas com isso também, que lideram esse jovem, como nosso irmão está aqui, né, irmão Jová, não é isso? Isso é maravilhoso, meus irmãos. Precisamos disso para resgatar a nossa sociedade, que está realmente tremendamente caótica. Essa que é a grande verdade. Mas nós vivemos com o que não vale. A vida é uma mistura, meus irmãos, de tristezas e alegrias. Todos nós aqui, não tem ninguém aqui que não tenha vivido um momento de tristeza na sua vida e também não tenha vivido um momento de alegria. Não há nenhum de nós, todos nós já vivemos e vivemos constantemente essas duas experiências. Nós transitamos nessas duas experiências, tristeza e alegria, né? Lágrimas, sorriso, muitas vezes isso acontece conosco. Vamos meditar um pouquinho, meus irmãos, como sair do vale para o rio. Mas tem uma boa notícia: Deus está presente mesmo quando passamos por vales escuros. Quando passamos por nossos dias de escuridão, Deus está presente. É o que diz o verso 4, que eu quero enfatizar aqui do salmo que nós lemos, né? Diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
não temerei mal algum. Ainda que nós andemos, e às vezes quantos de nós aqui já não andou no vale da sombra da morte? Creio que muitos, se não todos, mas quase todos nós já andamos pelo vale da morte. Aquele momento que você enfrenta um grande perigo, e você foi livre, foi salvo desse grande perigo, e está aqui para contar a história. Então você enfrentou o vale da sombra da morte, não é? Mas há um Deus. A boa notícia é essa, é que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, né? O termo vale é usado com referência aos tempos difíceis da vida. Vale é uma depressão, é um lugar, né? Um lugar assim baixo, um lugar, né? Tem a montanha que é alta, e entre as montanhas fica aquela parte baixa que é chamada de vale, né? Na Bíblia o termo vale é usado com referência a tempos difíceis. Exemplos de vales da Bíblia: vale da desgraça, impressionante, mas existe em Josué 7:26, diz assim: e puseram em cima dele um montão de pedras, é por isso que o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Olha que coisa ruim, hein? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo é mencionado por Davi, né? Em Salmos 84:6, ele diz: o qual passamos por um vale árido, e Deus faz dele manancial. Passamos por um vale árido, mas Deus torna esse vale árido, seco, sem vida, ele torna em manancial, um lugar de vida. Um outro exemplo que é dado pelo profeta Oséias, em Oséias 2:15, ele diz: o vale da aflição. Ele diz: e transformarei, diz Deus através do profeta, e transformarei o vale da aflição em uma porta de esperança. Eu quero dizer aqui nessa noite para todos nós, inclusive para mim, que Deus transformará o nosso vale da desgraça ou vale da dor em porta da esperança. Amém? Você recebe isso, querido? Receba isso em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra do trono da graça de Deus para nós nessa noite. No Salmo 23:2, Davi fala do vale da sombra da morte, como nós lemos. Em hebraico, essa expressão significa vale da escuridão profunda. Nossa, coisa feia, hein? Triste, escabroso, assombroso. O vale da sombra da morte é um vale assombroso, né? É dito isso. Mas no mesmo salmo que diz isso, diz também que Deus trará consolo. Diz que Deus estará conosco. Ainda que eu ande por este vale, o Senhor estará comigo. O Senhor estará com você. Ele dará vida. Ele transformará a nossa desgraça em alegria, em bonança, em esperança, em vida. A todos nós. Parece muito simples apenas se falar isso aqui, mas é isso que a Bíblia nos mostra, é isso que Deus nos autoriza a dizer e autoriza vocês a crer. E uma vez crendo, com certeza Deus vai transformar de verdade as situações. Certamente alguém aqui já venceu situações difíceis, é prova de que Deus esteve do teu lado nesses momentos. Como eu também já venci situações difíceis, né? Vamos pensar sobre algumas coisas sobre os vales. Primeiro, algumas verdades. A primeira verdade sobre os vales. Os vales são inevitáveis. Não há como a gente se livrar de um vale, de um problema difícil na nossa vida. Não tem como. Um momento da vida sempre acontece. Então os vales são inevitáveis. Eles vão acontecer e a gente pode ficar tranquilo que vai acontecer mesmo, né? Mas não precisamos nos assustar, não precisamos ficar com medo, não precisamos nos esconder com medo, porque nesse momento que chegar o problema, o nosso Deus estará conosco. Ele prometeu em Marcos, no final do Evangelho de Mateus, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então isso é uma promessa de Deus para todos nós. A grande dificuldade, irmãos queridos que estão aqui nessa noite, é a gente crer nisso, mas crer de tal forma para a gente não desanimar. A grande dificuldade que enfrentamos é isso.
E é na hora difícil que nós temos que fazer valer isso. Deus, o Senhor disse, Deus, a tua palavra fala, Deus, a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir. Deus, cumpre a tua palavra. Pode dizer isso para Deus na hora da dificuldade. Senhor, cumpre a tua palavra, cumpre a tua promessa. Porque, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é fiel, e diz mesmo, e a gente está cansado de saber disso. Mas tem hora que a gente tem que dizer isso para o Senhor. E é nessas horas da dificuldade, da dor, da aflição que a gente precisa dizer isso. Os vales também são imprevisíveis, não há previsão. Quando você menos espera, acontece uma situação. Quantos aqui já experimentou isso? Tudo caminhando bem, tudo andando bem, de repente vem uma situação difícil. É um vale que se apresenta, que apareceu, né? Então ele é imprevisível, não é possível planejar. Ninguém planeja um vale, né? Não é possível agendar um vale, nem desmarcar também, não é possível. Os vales vêm justamente nas horas mais inesperadas. Um pneu do nosso carro geralmente fura na hora mais inesperada. Você menos espera, fura o pneu. Quem é que sai de casa? Poxa, hoje meu pneu vai furar, que maravilha. Não, ninguém sai de casa pensando que o seu pneu vai furar, mas tem uma hora que ele fura, né? Uma hora inesperada. E às vezes num lugar, né, deserto, você fica sem saber muitas vezes o que fazer. Os vales são assim, queridos, são imprevisíveis, não tem como a gente prever, né? Terceiro, os vales são imparciais, não tem jeito, eles acontecem e a situação fica ali até que venha a solução, e geralmente a solução está no Senhor. É o que estamos tentando passar aqui nessa noite, né? Aprender. Ninguém está imune aos vales. Ninguém tem isenção da dor nem do sofrimento. Não nos foi dado uma carta de isenção das lutas, das dores, das aflições, né? Não foi dado isso. Pelo contrário, o que é que Jesus diz? No mundo, mas eu venci o mundo. Tá? Não temos isenção, mas temos também, e nem Jesus nos deu essa isenção, mas ele diz que nós venceríamos. Então todos nós temos problemas, né? Pessoas boas, pessoas más, todos têm problemas, não é? Tem coisas que acontecem, coisas boas que acontecem a pessoas que são más, e tem coisas más que acontecem a pessoas que são boas. Então são coisas, né, que nós não podemos evitar, e muitas vezes não conseguimos entender. Mas não precisamos entender, precisamos entregar no altar. Precisamos confiar em Deus para que Ele resolva a nossa situação. É muito bom, meus irmãos. Eu tenho uma experiência de quase 40 anos no cristianismo. E eu tenho visto esse Deus maravilhoso fazer coisas grandiosas. E aprendi a confiar nele. E ai de mim se eu não confiasse. E eu vou dizer para você, ai de vocês se não confiarem em Deus. A vida não atinge a plenitude. Você pode ter muitas alegrias, mas você não vai ter as verdadeiras alegrias se não aprender a confiar em Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo. Jesus Cristo é tudo de melhor que eu pude encontrar na minha vida. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então preciso aprender a amá-lo cada vez mais. Segundo ponto que eu queria pensar com vocês: de onde procedem os vales? Os vales vêm de 3 fontes. A primeira, ela vem do diabo. Os vales vêm do diabo. Ele tem prazer em ver as pessoas no vale. Ele arma ciladas, né? E 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, esse texto de Pedro é muito significativo, muito importante para a gente pensar, né? E vem também, os vales podem vir também do próprio homem. Pois não
consultamos a Deus muitas vezes e vamos para o fundo do vale. Nós às vezes não buscamos a Deus nos momentos que precisamos buscar para nos livrar dos problemas, e aí acabamos caindo no vale. Então muitas vezes o vale vem de nós mesmos provocamos e criamos às vezes o vale para nós, né? E em 1 Pedro ainda 1,6 diz: ainda que por um pouco de tempo. E a terceira fonte de onde vem o vale, do próprio Deus. Embora Deus não tenha prazer em nos permitir dores, sofrimentos e vales, Ele permite, isso acontece quando Ele tem um propósito em mente. Então Deus às vezes permite que a gente enfrente uma determinada situação difícil, porque Ele tem um propósito para nós, para nos fazer crescer, para nos fazer avançar, para nos ajudar. Porque Deus entende que às vezes por nós mesmos a gente não chega ao entendimento que Ele quer. Então Ele permite que a gente passe uma determinada dificuldade para que Ele se manifeste a nós, para que Ele nos ensine. Mas a gente recupera tudo com juros. O que vem de Deus, ainda que não seja bom no primeiro momento, a gente vai ter triplicadamente. Vamos ter o triplo de bênção, de vitória depois que tudo passa. E é importante, se diz que no mundo teremos aflições, Deus permite às vezes que as aflições nos alcancem, não para nos destruir, mas para nos animar, para nos ensinar aquilo que Ele quer, e tenhamos uma vida maravilhosa, uma vida melhor. Estou cansado de dizer aqui, você sabe o que mais Deus quer? O que Deus mais quer é nos ver felizes. Deus quer que você seja feliz. Você, jovem querido que aqui está, Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Deus quer que você prospere na sua vida, que você conquiste coisas boas, que muitas vezes, as pessoas moram porque somos pobres, moramos em comunidade. Deus tem o melhor para nós, aonde nós estivermos. Muitos sabem da minha história aqui. Eu não fui pobre, eu fui paupérrimo. Diferente, pobre é uma coisa, vocês são pobres. Eu fui paupérrimo. Lá no estado da Paraíba, lá nos idos de 60, 70, né? Eu morava num lugar que quando chovia era melhor ficar na chuva do que ficar dentro de casa. Molhava menos na rua do que dentro da casa. Mas eu estou aqui glorificando a Deus. Porque Deus tinha um plano para a minha vida. Eu quero dizer, Deus tem um plano para a sua vida. Todos nós que aqui estamos. E o plano de Deus é perfeito, e Jó diz que os planos de Deus não serão frustrados, não podem ser frustrados. O diabo não pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Ele pode tentar, e tenta com toda a força, mas ele não pode. Em Cristo eu venço. A primeira carta de João diz: a fé que está em nós vence. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Andamos por fé. Então o que fazemos aqui, o que dizemos, você não tem uma prova matemática para eu te mostrar, não, isso é fé. É aquilo que a gente acredita. É aquilo que eu permito entrar na minha mente, no meu coração. É isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai produzir efeitos. Todo vale serve para um propósito, mesmo aqueles pequenos. Às vezes você passa uma dificuldade pequena, mas há um propósito nisso. A gente precisa entender isso. Tudo tem um propósito. Inconsequentes, aquelas coisas, mesmo aqueles bem pequenos ou inconsequentes, aquelas coisas que parecem meras irritações, elas servem para algum propósito. E Deus deseja nos transformar. Deus deseja que nós venhamos a amadurecer. A gente só vence as coisas quando aprendemos a enfrentá-las. E quando a gente amadurece, a gente aprende a enfrentar as situações.
Muitos de nós, às vezes, amadurecem muito cedo, né? Às vezes vive uma situação muito forte desde cedo. Às vezes você se vê responsável por alguma, quantas crianças ainda, jovens ainda, né, se viram responsáveis muitas vezes por um pai ou por uma mãe, por uma família, né? Então é obrigado a amadurecer muito cedo. Não é o ideal, não é isso que Deus quer. Deus quer que a criança seja criança, que o adolescente seja adolescente, mas, né, a idade vai chegando, sim, aí vem a maturidade. Mas não podemos apressar muitas vezes as coisas. Então Deus quer que nós amadureçamos no momento certo, da forma certa, vivendo cada etapa da nossa vida. Segundo, a fé se desenvolve nos vales da vida. Então os vales muitas vezes é para aprimorar nossa fé, para nos dar a força que nós precisamos, para nos ajudar e para nos mostrar que Deus está presente em cada momento da nossa vida. Deus quer nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Será que Jesus ficou isento de sofrimentos? A resposta é não. Jesus não ficou isento de sofrimento, ele também sofreu, né? E sofreu como ninguém. Nenhum de nós, por mais que a gente sofra, nunca vai se comparar à dor que Jesus Cristo sofreu. E ele sofreu por minha causa. Ele não precisava estar naquela cruz. Mas você sabe, lá naquela cruz estava o meu nome, estava o seu, estava o nome de bilhões de pessoas. Estava tudo lá, os nomes. Como pode uma cruz tão pequena, mas todos eles estavam escritos lá, inclusive o meu. Por isso que hoje nós temos liberdade, temos condições de vencer. Não desanime, você que está aqui nessa noite. Pastor, eu estou passando uma luta ferrenha. Não desanime, essa luta tem prazo de validade. Não será para sempre. Há uma expressão muito bonita quando a gente se refere a Elias e a Davi. Esses dois homens estiveram na caverna. Diz que a caverna não é eterna, ela tem um tempo. Elias correu para a caverna, mas ficou lá um tempinho lamentando, choramingando, mas Deus foi lá e disse: sai daí, teu lugar não é aí. Teu lugar, querido, não é no vale. Você pode estar, eu estou no vale. Se eu pedir para alguém levantar a mão, com certeza mais de um monte de gente vai levantar a mão, está no vale. Eu vou te dizer uma coisa: teu lugar não é no vale. Deus vai te tirar desse vale. Olha a coragem do salmista, a ousadia do salmista de dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que fazer durante a passagem pelo vale escuro? Recusar, primeiramente, recusa o desânimo. Parece fácil. Não, não é fácil. Mas essa é uma luta minha, essa é uma luta sua, recusar o desânimo. Não, eu não posso me deixar, eu não posso me abater, eu não posso me deixar vencer, eu vou continuar, eu vou lutar. Essa força Deus nos dá para lutar. Davi diz: ainda que eu ande, e não quer dizer ainda que eu corra, não disse ainda que eu corra, né? E não disse ainda que eu entre em pânico, não disse ainda que eu pare, ele disse ainda que eu ande. Eu vou enfrentar e vou vencer. Esse era o sentimento que Deus colocou no coração do salmista. E quando isso fugir, Deus mesmo coloca em nosso coração o sentimento de lutar e perseverar. Segundo, recusar o medo. Ele disse: eu não temerei. Recuse o medo. Mas o medo é uma coisa terrível. O medo, quando se aproxima de alguém, é brabo. E
Todo mundo tem medo, não tem jeito. A gente vai sentir medo em algum momento. Mas em Deus, o salmista diz, por causa do Senhor, que era o pastor dele e é o nosso também, ele disse, eu não temerei. Senhor, é só por tua causa, eu estou morrendo de medo, Senhor. Mas é por tua causa que eu não vou temer. O medo a gente sente, mas se você colocar sua mente, seu coração em Deus, Senhor, por tua causa eu não vou temer, o teu medo vai desaparecer. Precisamos focalizar no poder de Deus e não no problema. Sempre meditamos sobre isso aqui. Se você ficar muito focado num problema, muito ligado ao problema, o que é que acontece? O problema só vai aumentar. Tira o foco do problema. Tira o foco do problema, que você vai ver que ele não é tão grande quanto parece. Nós enfrentamos problemas que parecem enormes, grandes. Mas quando nós nos concentramos em Deus, eles diminuem de intensidade e de tamanho. E daqui a pouco desaparece mesmo por completo. Amém? Pense sobre isso. Medite sobre isso. Tá? O Senhor está perto de nós. Nessas horas o Senhor está perto de nós. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Às vezes nós estamos abatidos. Todos nós chegamos ao abatimento. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 4. Diz o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O abatimento não pode. Então, a Bíblia garante que nós podemos atingir todas essas fases, né? Atribulado, podemos estar perplexos. Perplexo é um estado de espanto diante das coisas, porque tem coisas tão feias que nos deixam espantados, né? É um estado de perplexidade que a gente fica. Também perseguição, sofremos perseguição, mas não, Deus não nos desampara. Também ficamos até abatidos muitas vezes, mas não por muito tempo. Deus não nos deixa ser destruídos. Deus renova, refaz. Você sabe, o Evangelho é isso. É a gente caminhar para essa crença. Caminhar para ter esse nível de confiança. Isso acontece quanto mais a gente vai meditando, quanto mais a gente vai ouvindo, quanto mais a gente vai orando, quanto mais a gente vai adorando a Deus, nós vamos nos encaminhando para esse entendimento. Aí vamos aprender, igual Paulo. Paulo disse num determinado momento da sua vida, está registrado em Romanos 8, ele disse: nada agora, nada mais pode me separar do amor de Deus. E Paulo, todo mundo conhece a conversão de Paulo, lá no capítulo 9 de Atos, né, o sofrimento, né, que ele passou, as dores que ele passou, tudo aquilo deu a ele, passou naufrágio, sofreu açoites, perseguição, uma série de coisas, mas chega um momento que ele diz: nada me separa do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Situação nenhuma é maior que o nosso Deus. Segundo, relembrando a companhia de Deus, estar na companhia de Deus. Temos que nos lembrar que Jesus Cristo é a nossa melhor companhia. Olha o que diz o profeta Isaías: quando você atravessar por águas profundas e grande perturbação, eu estarei com você. Quando você atravessar rios de dificuldades, rios de problemas, eles não vão te encobrir. Isaías 43, 2. Ele promete estar conosco a cada passo durante o vale. Deus está dizendo que não há nada a temer quando Jesus está por perto. Não há nada a temer. Há motivos? Sim, há. Mas nada pode nos fazer
temer, a ponto de desistirmos, desanimarmos. Não desanime de estudar. É tão difícil. Você sabe, a gente vive num mundo caótico, realmente, onde não há chances, não? Um mundo sem oportunidades. Mas confie no Senhor, que Ele vai abrir oportunidades. Aonde não tem, Deus faz surgir. O que é que havia no deserto? Nada, só terra. E Deus alimentou o povo do deserto, deu água àquele povo, não deixou que ele morresse, amém? Ele faz isso hoje, conosco. A gente também diz que os problemas que enfrentamos é como o deserto. É um deserto também, olha. Os problemas são vale, mas também é um deserto. Mas no meio do deserto, Deus cuida dos seus. Deus alimenta os seus. 40 anos aquele povo, as mesmas sandálias e roupas não gastavam. Estavam sempre parecendo novinhas. Só quando entraram na terra que havia perspectivas na terra, porque na terra eles iam poder plantar, colher, aí é que cessou de vir as coisas do céu. Até então, tudo vinha do céu. Então, se nós hoje podemos fazer alguma coisa com as nossas mãos, podemos com a nossa boca, que é buscar, orar, com as nossas mãos fazer alguma coisa, com certeza o resto fica com Deus. Ele vai agir. Ele vai trazer a provisão. E terceiro, precisamos confiar na proteção de Deus. Davi declara: a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus quer, querido, e eu também, é evidente, que você saia daqui nessa noite consolado por Deus, certo de que o que você está vivendo, Deus vai mudar e transformar, e vai fazer coisas muito além do que você pode imaginar. Esse é o Deus de Israel. Pastor, eu preciso muito ver isso. Se você quiser ver, Deus vai mostrar. Então, queridos, eu queria deixar. O próprio Jesus disse, né? Quero lembrar aqui. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Você pode estar enfrentando aflições. Mas no Salmo 34:19, o salmista diz isso. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Eu creio nessa noite que Deus está trazendo escape aqui. Deus está trazendo livramento aqui. Deus está abrindo portas aqui. Deus está sarando aqui nesta noite vidas, famílias e pessoas. Amém, queridos? Esta é a palavra que eu queria deixar para todos vocês nessa noite. Mas eu queria perguntar ainda: alguém nessa noite que está vivendo um vale e quer entrar no rio de Deus nessa noite? Se alguém gostaria que se manifestasse, levantasse sua mão em nome de Jesus. Alguém que quer se reconciliar nessa noite? Glória a Deus, irmão Valner. Está ali com a filhinha deles, com a Viviane. E Deus sabe com que alegria eu batizei o Valner aqui. Sempre tive um profundo carinho por ele, ele sabe disso. E ele sempre teve um grande respeito pelo pastor e pela igreja. E hoje eu estou muito alegre de ver o Valner voltar. Eu vou até descer aqui para a gente estar abraçado e estar orando com ele. Há mais alguém? Esta é a oportunidade. Se Deus está falando com você, não deixe de dar atenção, dar ouvidos à voz do Senhor. Não fazemos apelação aqui. Nós convidamos. Há 40 anos atrás eu fui convidado, da mesma forma que eu faço aqui aos domingos com as pessoas. E eu estava ansioso para que o convite seja feito, e foi feito um convite. E eu fui à frente, nunca mais deixei o meu Senhor. Há mais alguém que queira nesse momento se reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus agora? Se render incondicionalmente ao Senhor? Esta é a condição
para vencermos os vales, para vencermos o mal, as dificuldades. O primeiro passo é esse, é a gente apresentar a nossa vida, nos derramar na presença do Senhor. Se não há mais alguém, Deus seja louvado. Vamos estar orando pela vida do Valner. Eu glorifico muito a Deus pela vida do Valner, da Vanessa, né? Essa família bonita, que Deus tem abençoado. Muito mais bênçãos virão. Muito bom ter, viu, Valner? Sou suspeito para falar, porque conheço o Valner há muito tempo. Eu amo. E a alegria de tê-lo batizado foi muito grande, mas maior está sendo a alegria de vê-lo voltar. Amém? Fique de pé um pouquinho, querido, para a gente orar a Deus. Vamos já ministrar a ceia, mas eu glorifico a Deus por esta vida preciosa. Os planos de Deus são perfeitos, pode demorar. Se você tem um ente querido que está afastado do Evangelho, tem muitos anos, não importa quanto tempo tenha, ele virá, ele voltará para os braços do Pai. Glória a Deus. Querido Deus, eu apresento a Ti nesta hora a vida do Teu servo, Senhor, que volta para os Teus braços nessa noite, publicamente, diante da Tua igreja. Teu servo volta, Senhor Deus, para o aprisco do Senhor. E eu sei, Senhor, que Tu fará coisas tremendas na sua vida. Ajuda o Senhor, junto com a sua esposa, Senhor, caminharem e ensinarem as suas filhinhas o Teu caminho, a Viviane e a Valessa, que, ó Deus, possam aprender ainda mais do Senhor através da vida desse casal. Muito obrigado, nosso Deus. Restabelece tudo, Senhor, na vida do Teu filho, Senhor, tudo que ele necessita, Senhor. Oh Deus, sei que o Senhor vai devolver, vai restaurar, para a glória e honra do Teu santo nome. Eu quero Te agradecer e Te louvar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
nome, Senhor, diante do qual todo joelho vai se dobrar, Senhor. Toda carne neste mundo vai se dobrar diante do teu nome, Senhor. E nessa noite aqui nós nos dobramos diante de ti, Senhor, porque tu és santo, Senhor, porque tu és digno de receber toda a